Boa noite, pessoal. Mais uma vez reforçando, desculpa o atraso, chegada, mas os trabalhadores da última hora chegam na última hora, né? Hoje nós, diante da data comemorativa que nós estamos atravessando, o Natal se aproxima, próximo dia 24, a véspera de Natal, 25, o dia de Natal, que no nosso calendário consta com o nascimento e o simbolismo do nascimento de Jesus. E é uma data que muitos de nós gostamos, é uma data que nós somos contagiados pela alegria, pela magia desse Natal, do que ela representa. Mas algumas pessoas também não gostam dessa data. Pessoas que sentem, muitas vezes, tristeza, angústia, aflições, diante do que também proporciona esse simbolismo no sentido psicológico, que é no sentido onde nós sabemos que é o encerramento de ciclos e o início de novos ciclos. E muitos de nós temos dificuldades de encerrarmos alguns ciclos e por isso muitas vezes temos esse sentimento de angústia. Mas nós precisamos compreender, na verdade, que esse encerramento de ciclo é um encerramento, como já falamos, de data, de calendário. Alguns de nós estaremos encerrando o ciclo mesmo, outros de nós estaremos iniciando os ciclos e outros de nós estaremos dando continuidade. Nós não podemos mover a nossa vida simplesmente pelo que o calendário nos mostra, mas precisamos mover sinceramente por aquilo que nós estamos em busca. E muitas vezes a gente está em busca ainda no momento em que os anos eles se passam. E nessa situação de Natal em que a gente se sente um pouco angustiado, triste, nós temos hoje no nosso mundo pessoas também que não têm como compartilhar ou conviver essa época natalina com outras pessoas. E diante disso sente-se também só. Uma das dificuldades maiores enfrentadas hoje no mundo é a solidão, principalmente nos países mais desenvolvidos, onde vários, principalmente idosos, sofrem com a solidão. E diante disso a gente precisa compreender também que solidão não só é uma situação de estar acompanhado ou não. Solidão ultrapassa essa companhia. A solidão, na verdade, é aquilo que eu sinto onde eu estou no momento, independente com quem eu estou no momento. Então, muitas vezes nós estamos arrodeados de pessoas, em multidões, e nos sentimos sós, principalmente solitários. Em outros momentos nós estamos sozinhos, sem companhia de ninguém, mas nós não nos sentimos solitários. As pessoas às vezes estão em cinemas, estão em restaurantes, sozinhos, e muitas pessoas olham e dizem: meu Deus, como é que essa pessoa consegue fazer isso sozinho? Como é que essa pessoa vem para assistir um filme no cinema sozinho? Mas na verdade aquela pessoa está só, não está solitária. Enquanto, como a gente já disse, outras pessoas estão muitas vezes solitárias, mesmo tendo várias pessoas. Então essa conexão muitas vezes faz com que a gente não note que estamos também colaborando muitas vezes para essa sensação de sermos solitários. Quando nós estamos em companhia de outras pessoas e que nós muitas vezes reclamamos da companhia dessas pessoas, porque essas pessoas nos frustram da maneira que elas se comportam, eu acabo me retraindo e não quero, na verdade, me comprometer ou criar vínculos com essas pessoas. Às vezes culpamos até a idade, dizemos assim: porque eu estou com a idade mais avançada, eu já não tenho mais saco para esse tipo de coisa, para encarar esse tipo de pessoas. Na verdade é preciso ter cuidado disso não ser uma desculpa para que a gente fique excluindo outras pessoas da nossa convivência. Eu escutei uma frase certo dia, há pouco tempo, em que uma pessoa me dizia, reclamando um pouco da relação conjugal dela, e a pessoa me dizia assim, o marido intransigente diante de alguma situação, e ela disse: como era bom se a gente pudesse mudar as pessoas. E ao mesmo tempo eu pensei, se nós mudássemos as pessoas, nós não iríamos nos mudar nunca, se mudar nunca de lugar onde nós estamos.
Nós não iríamos fazer o mínimo esforço para sermos pessoas melhores se nós tivéssemos o poder de mudar as pessoas. E essa mudança que nós requeremos das pessoas, muitas vezes, é uma mudança de acordo com o meu julgamento do que é correto e do que não é. E cairíamos, na verdade, na grande armadilha de mudarmos as pessoas e, posteriormente, outra pessoa lá na frente querer que aquela pessoa seja do jeito que ela queria. E se fosse nós nesse lugar? Se uma pessoa dissesse: olha, Carlos, você não deveria ser desse jeito, você deveria ser assim, 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 e ela me mudaria. Daqui a pouco ele encontrar outra pessoa que dizer: não, Carlos, você não deveria ser assim, você deveria ser o inverso disso. Então nós seríamos, na verdade, fantoches nas mãos dos outros. E nós não faremos esforço nenhum para sermos pessoas também melhores. O outro ser como ele é uma forma que contribui para eu ser melhor do que eu sou. E na verdade, ao invés de estarmos querendo mudar a forma como as pessoas agem, deveríamos estar preocupados em mudar a maneira como nós enxergamos as pessoas. A necessidade do respeito que eu tenho para com eles. Quando Jesus disse, indagado pelo fariseu, quais são os maiores mandamentos, e ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não dá um limiar em relação a como amar o outro. Ele não diz para amarmos só aqueles em que fazem isso, 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 aqui. Inclusive, ao passarmos do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse é o que se trata de amar o próximo como a ti mesmo, quando nós ultrapassamos o capítulo do Evangelho, nós vamos encontrar: amai os vossos inimigos. Veja que Jesus não diz só amar o próximo como a ti mesmo, mas ele lá na frente ainda diz: amai os vossos inimigos. Porque na verdade, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, a gente diz: ah, beleza, vou procurar amar. Mas quando ele vai amar os seus inimigos, ele nos dá ainda uma ressalva: do que adianta amar aqueles que são caros a você? Do que adianta amar aqueles que já lhe amam? É necessário amar aqueles que não concordam contigo, que te calunia, que te persegue. É necessário que tu ofereça a outra face a eles. E aí, nessa busca do outro ser como nós desejamos que ele seja, nós acabamos nos afastando e rotulando as pessoas: ah, porque fulano é assim, ciclano é assim, eu não vou mais nem me envolver com ele, eu não vou mais nem conversar com ele. E nós sabemos, através da própria doutrina espírita e do livro dos Espíritos, lá no capítulo referente às leis morais, quando fala de lei de sociedade, o homem veio para viver em sociedade. É uma lei da natureza. Nós precisamos do outro para poder progredir. Mas muitas vezes nós confundimos viver com o outro para viver para o outro. E aí, nessa diferenciação que a gente ainda não costuma dar, de viver com o outro, a gente entende que viver com o outro é viver em solidariedade com o outro, não para viver para o outro, no sentido de eu querer viver a vida do outro. E querer que o outro mude é querer viver a vida do outro. E nós estamos insistindo muitas vezes nisso. Por isso que cada momento nós vamos nos retraindo e dizendo: a sociedade está chata, as pessoas estão muito chatas. E isso é uma desculpa e uma autossabotagem nossa para que a gente vá se distanciando do outro, esquecendo muitas vezes que o outro é um ser imperfeito, como eu também sou, e que eu preciso, na verdade, aprender com o outro nas suas imperfeições e também nas suas qualidades. Mas o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo não permite muitas vezes que nós enxerguemos isso. E a partir daí, diante de mim, eu acredito que eu sou o centro do universo, mesmo sabendo que nem a Terra é o centro do universo. Com as descobertas, nós ainda achamos que nós somos, e a partir de mim é onde a verdade prevalece. Então o meu egoísmo, que alimenta muito mais o meu ego do que o meu self, do que o meu espírito, que muitas vezes ele me chantageia na busca que eu tenho de ser uma pessoa melhor, e isso se torna muito mais um martírio do que, na verdade, uma alegria no caminho.
é porque esse martírio é o meu ego me limitando, me julgando, dizendo com quem eu devo andar, dizendo o que eu devo fazer, e muitas vezes estamos alimentando a ego. E dentro dessa proposta de sermos espíritos individuais, que isso nós somos, mas não podemos nem precisamos ser espíritos individualistas. Ser espírito individual é que o meu caminho é unicamente meu, mas espírito individualista é achar que na verdade tudo depende de mim, quando na verdade não é assim. Muitas vezes, quando nós encontramos, hoje as redes sociais nos ajudam nisso, pessoas que estão com dificuldades, com alguma doença e precisam de uma transfusão de sangue, nós recorremos ao outro. E muitas vezes nós não dizemos que somos irmãos de sangue. É engraçado isso, porque o próprio Evangelho nos fala sobre a parentela biológica, corporal, que são aqueles que são os nossos familiares e parentes consanguíneos, mas fala da parentela espiritual. Mas a gente não percebe que, na verdade, no momento em que eu necessito de uma transfusão de sangue, eu preciso do sangue que vem do meu irmão, me relembrando que o sangue que corre na veia dele é o mesmo que corre na minha veia. E se eu chamo Deus de Pai, se eu chamo Jesus de irmão, e aquele sangue do outro serve para mim, o que nós somos, além de irmãos. Por isso que dentro dessa possibilidade de acharmos que estamos sozinhos, isolados, não tem como. Ninguém vence sozinho. E o próprio poeta já disse na canção: é impossível ser feliz sozinho. O vencedor, o tenista, o vencedor, o cantor, o presidente, aquela pessoa que está sozinho no palco, ela precisa de várias outras pessoas nos seus bastidores para que ela esteja onde ela está. E muitas vezes achamos que ela é autossuficiente por si só. Só estamos aqui nesse momento a respirar porque a natureza nos permite isso, porque o oxigênio está passando por nós. Tem uma música de Raul Seixas, que ele fez nos idos anos 60 e 70, que se chama O Dia em que a Terra Parou. E nessa canção ele retrata um pouco disso. Ele diz que o empregado não saiu para trabalhar, pois sabia que o patrão estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. O guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não tinha onde gastar. Nas igrejas vinha o sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. Os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. O paciente não saiu para se examinar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para curar, pois sabia que não havia mais doença para curar. Veja a dependência que nós temos um do outro. Se alguém para, nós também corremos o risco de parar. Se alguém não está nesse momento na companhia elétrica, observando como está vindo essa onda elétrica, possivelmente não estaremos aqui com essas luzes e com esse som. Se alguém não tivesse disponibilizado a fazer as nossas roupas, nós não estaremos aqui com as roupas. E nós não lembramos que tudo isso é um processo que passa de um para o outro. O alimento que nós consumimos na nossa mesa, alguém pegou a semente e jogou no chão. Se não tivesse esse primeiro movimento, nós não teríamos nem o nosso alimento. E muitas vezes achamos ainda que somos autossuficientes e que nós não precisamos dos outros. Mas a solidão tem outra vertente. A solidão tem a vertente de necessidade, de aprimoramento e de conexão comigo. E essa solidão que se transforma, na verdade, em solitude, essa solidão é necessária.
Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos da nossa reconexão e de recarregarmos. Como o celular. Nós utilizamos o celular durante o dia todo, tem um momento que o celular diz, olha, eu preciso ficar no meu canto, recebendo minha carga, para eu poder oferecer o melhor produto a você. Assim como Jesus foi ao deserto para a sua reconexão e poder trazer a sua mensagem. O deserto é uma necessidade que nós temos várias vezes ao longo da nossa vida. É um momento que nós precisamos saber quem nós somos, diante muitas vezes de uma sociedade que colabora para que nós sejamos o que ela pede de nós. E aí eu preciso, na verdade, dessa reconexão comigo, me conectar comigo. Dentro disso eu tive uma experiência quando, do meu primeiro casamento, que eu encerrei o meu primeiro casamento, do término, e uma pessoa chegou para mim no momento em que eu estava passando pelaquela situação, logo após o rompimento, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, você queria fazer uma experiência diferente? Eu disse, por mim, posso ser. A gente já está aqui nessa situação, pior do que isso aqui, não vai ficar muito não. O que vier para ser melhor, eu topo. E essa pessoa disse, olha, eu sei que sua tia tem uma casa na praia de Lucena, e eu acho que ela não faria objeção de lhe emprestar a chave dessa casa. E você poderia, na verdade, ir até essa casa, passar uns dias lá sozinho. E não era época de veraneio, era uma época que a cidade não ia estar com muita gente. E a pessoa disse, você toparia isso? Eu não entendia muito bem o sentido daquilo. Mas eu disse, eu vou. Mas antes, disse ele, você tem que me prometer algumas coisas. Aí eu disse, então diga. Primeiro você vai prometer que você vai andar na praia. Andar muito. Andar muito. Só vai parar quando você estiver realmente cansado. Segundo, você vai prometer que você vai sentar na beira do mar e vai observar aquelas pessoas fazendo suas pescarias, retirando o peixe do mar, e você vai olhar a beleza daquilo, das pessoas, e buscarem o seu próprio alimento. Terceiro, você vai observar Deus em tudo. Quarto, você vai olhar para o mar e vai aprender com ele. Muitas vezes ele está cheio, outras vezes ele está vazio, outras vezes ele está agitado, outras vezes ele está calmo, mas que no fundo dele ele permanece tranquilo. E assim somos nós. Fora, muitas vezes estamos nas nossas variações da imperfeição, mas por dentro nós precisamos manter a calma. Eu fui, não tinha televisão, a internet também na casa não tinha, era o 3G, quando queria pegar. Levei 2, 3 livros, armei uma rede na sala e fui para essa experiência. Passados 2 dias eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Mas quando eu acordava no outro dia, eu não tinha vontade de voltar. Por mais que outra coisa dizia, o que você está fazendo aqui? Outra coisa dizia, é necessário que você esteja. E eu lembro de uma frase que a pessoa me disse: se aproxime de um coqueiro e você vai observar no tronco daquele coqueiro aquelas palhazinhas que você faz assim e eles vão quebrando. Veja que Deus está ali também. Veja a perfeição de Deus nos mínimos detalhes. E eu mergulhei nessa experiência durante 8 dias. Retornei a Campina Grande. Ao chegar lá, a pessoa me disse: e aí, foi boa a experiência? Eu disse: eu não sei dizer se foi boa, mas eu fiz, eu estava lá. E a pessoa depois disse: passe mais 8 dias. Aí eu disse: sério, só você, do mesmo jeito. E eu retornei para mais 8 dias desse mergulho. E hoje passaram-se 5 anos dessa experiência. Se você me perguntar como foi a experiência, eu continuo sem saber explicar. Mas eu só digo, na verdade, a você da minha necessidade de estar lá. A cada dia eu decidi: eu preciso passar mais um dia aqui. Olhei o mar, olhei a pescaria, andei na praia, observei Deus em todos os momentos. Foi o momento da minha conexão comigo mesmo. Dali,
eu senti que eu saí mais fortalecido, por mais que fosse e foi uma experiência muito diferente de tudo que eu passei. Mas a gente precisa ter um pouco dessa coragem de nos dar conosco. Às vezes nós nos isolamos, mas isolamos até de nós mesmos. E essa dificuldade que nós temos em dar-se para o mundo. Porque na verdade, quando nós não queremos sair para encontrar as pessoas nas ruas, não é porque nós estamos preocupados com o defeito das pessoas, é porque nós estamos preocupados com o nosso defeito. E a gente muitas vezes não quer que as pessoas descubram o que nós estamos tentando esconder. E aí eu lembro da parábola do joio e do trigo, onde na verdade Jesus nos conta de que pessoas, servos, jogaram as sementes do trigo, e que no meio da madrugada homens chegaram e jogaram também do lado da semente do trigo a semente do joio. Ao acordar, foram observando que o joio crescia e o trigo também. E os servos correm até o Senhor e diz: Senhor, a gente pode tirar o joio que está crescendo junto do trigo? Alguém jogou o joio e também está crescendo. E o Senhor diz: não é o momento. É necessário ainda que deixemos o joio crescer. E no momento oportuno da ceifa, quando o ceifeiro for tirar, ele se irá saber diferenciar o joio do trigo. Agora, nós não sabemos diferenciar. Essa parábola nos chama muita atenção, porque muitas vezes nós não aceitamos o outro do jeito que ele é, e nós também não nos aceitamos como somos. Nessa busca de melhoria íntima, de lei do progresso, de sermos melhores, de termos pressa para sermos melhores, nós não temos a capacidade de enxergar o ser humano que nós somos. E o ser humano indica imperfeição. Dentro do nosso estágio evolutivo, na terra onde a terra se encontra, com provas e expiações, e ainda de espíritos imperfeitos como somos, nós não podemos progredir ainda sem o joio. E nós estamos desesperadamente tentando esconder o joio. Não adianta. O joio crescerá, porque ainda para o trigo crescer é necessário o joio, na nossa condição. E aí a gente vai para cima do joio, senta no joio, para que ninguém veja as nossas imperfeições, e o joio continua crescendo pelos lados. A nossa busca aqui simplesmente é que o trigo seja maior do que o joio. Não é que o joio não cresça. É inevitável ainda que o joio não cresça. E ele precisa crescer para ser parâmetro para o trigo. Ainda aqui, nós fazemos o bem com o parâmetro do mal. Nós não conseguimos fazer o bem pelo bem. Nós precisamos ainda fazer o bem contra o mal. E por isso, da necessidade de vermos ainda o que nós encontramos, a imperfeição do outro, a minha imperfeição. Isso me motiva também para que eu seja uma pessoa melhor. Mas a gente precisa verdadeiramente desse encontro conosco, para saber se nós estamos solitários ou não. E agora eu queria fazer uma experiência também com vocês. Eu queria que, se possível, nesse momento, vocês ficassem confortáveis na cadeira, da melhor maneira, e que vocês fechassem os olhos. Tentem, durante essa visualização, não pensar em nada, tentem apenas. E a gente vai imaginar um quadro. Esse quadro, na verdade, é um campo verde, muito grande, onde a gente olha para frente e vê o horizonte e vê o sol nascendo. E nós estamos caminhando nesse campo verde, sentindo os nossos pés que estão descalços na grama e sentindo o cheiro daquela grama. Mas aí nós observamos que lá na frente, na direção do sol nascente, tem uma pessoa de costas para nós e olhando esse sol também.
nós curiosamente caminhamos ao encontro dessa pessoa que ali está. Vamos passo a passo em busca dela, nos aproximando, chegamos bem próximo dela, estendemos a nossa mão e tocamos no seu ombro. Essa pessoa vagarosamente vira para nós. Para nossa surpresa, essa pessoa somos nós mesmos. Olha no fundo dos nossos olhos, sorri e lhe diz com uma voz mansa: eu preciso de um abraço. Estende os seus braços e espera o nosso movimento ao seu encontro. Ela nos abraça, sorri e diz vagarosamente nos nossos ouvidos: eu estou aqui. E você não precisa dar conta de tudo. Eu acompanho as suas dores. Eu acompanho as suas aflições. Mas eu quero que você tenha um carinho por você e por mim. Eu quero que você sinta que você não está sozinho em nenhum momento. Basta você me abraçar todos os dias. Sinta essa conexão comigo. Sinta essa conexão com você. Por mais que tenha momentos que eu precise me afastar, eu nunca deixo de estar aqui. Eu só preciso que você entre em contato comigo na hora da sua necessidade. E a partir daí, note a conexão que você terá também com o alto. Ela vai saindo um pouco dos seus braços, continua com as mãos estendidas, toca as suas mãos, lhe dá um sorriso e diz: eu preciso continuar caminhando. Espero que você retorne e continue através do outro me encontrando. Muitas vezes nós só vamos se encontrar conosco através do outro. Se despede e sorri, vira-se de costas para nós e continua sua caminhada rumo ao horizonte. Ali nós sentimos a força que recebemos, respiramos fundo e podemos ir retornando aonde nós estamos, abrindo vagarosamente os nossos olhos, sentindo ainda essa emoção e sentindo essa experiência desse encontro que muitas vezes é dificultoso. Mas a partir daí desse encontro com eu começo a compreender na verdade que o encontro comigo é na verdade para que eu possa encontrar o outro. É nesse aspecto que a solidariedade chega, dentro da caridade, que não há, fora dela não há salvação, como nos fala Kardec, que lembra a caridade, como Jesus dizia, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. E a solidariedade está ali, dentro dessa caridade. A solidariedade não é a mudança da situação, mas é a leveza de olhar aquela situação. Muitas vezes nós não podemos alterar o rumo do que vai ocorrer, mas nós podemos deixar mais leve o caminho até aquele destino. A solidariedade é apenas estender a mão e lembrar que eu sou irmão dele, que ele é o meu irmão. É compreender que quando eu ligo a TV e vejo uma cena de violência em outro país, em outro continente, aquilo dói em mim. E eu não consigo ser indiferente, porque ali está o meu irmão. E a gente diz muitas vezes: poderia ser comigo. Claro que poderia ser, com qualquer um de nós. Mas nós achamos muitas vezes que somos os escolhidos.
E aí, nessa perspectiva de ser solidário, que precisa ser de dentro, e que nessa época natalina, onde as pessoas se comovem mais para auxiliar as pessoas, para fazer visitas às instituições, para doar alimentos, para poder visitar aquela pessoa que está doentada. Geralmente nós espíritas, quando da perda de um ente querido, nós muitas vezes, quando alguém que nós conhecemos perde esse ente querido, a gente diz: não, eu não vou lá no velório não, porque na verdade ele não está mais nem ali, é socorro. Mas na verdade a solidariedade é muito mais para quem ficou, é ir até aquele momento, dividir um pouco aquela dor. E quando nós dividimos, parece uma conta matemática louca, nós multiplicamos os sentimentos. Ninguém dá sem receber. De alguma maneira nós recebemos. Podemos até não receber da maneira que nós queríamos receber, mas nós recebemos de alguma forma. E aí, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, Emmanuel nos dá um capítulo intitulado Solidariedade. E ele remete a uma citação de uma carta de Paulo aos Romanos, que diz: chora com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. É um chamamento, na verdade, quando Emmanuel decifra o entendimento dessa carta de Paulo e dessa passagem, nos lembrando que solidariedade não é apenas ser solidário na dor, mas é muito mais do que isso, e mais dificultoso, na verdade. Ser solidário é ser solidário no amor, na felicidade, na alegria. Isso demonstra muito mais a nossa abnegação. Às vezes, quando eu sou solidário numa situação em que meu irmão se encontra em desfavorecimento, possa ser que diante daquela situação de eu me encontrar em local melhor, eu consiga ser solidário a ele. Eu consigo olhar e dizer: olha, eu vou ser solidário a ele porque eu tenho tudo e esse pobre coitado não tem nada. Olha como Deus é bom comigo, eu vou ser solidário. Mas quando a situação se inverte, quando, por exemplo, nós estamos estudando para um concurso público, estudamos 2, 3, 4 anos e nós não conseguimos passar naquele concurso. Um amigo nosso, colega nosso, diz: olha, eu vou fazer esse concurso que tu está fazendo também. Em 1 ano ele estuda e passa no concurso. E vem dizer a nós: passei no concurso. Em 1 ano de estudo. E nós estávamos em 4. Será se nós somos solidários a Ele na alegria dele? Será se nós somos solidários na felicidade do outro? Chorar com quem chora é mais fácil do que sorrir com quem sorri. Nós ainda temos dificuldade de compartilhar e de ser solidário na alegria do outro. E precisamos trabalhar isso. Porque quando eu sou solidário na alegria e na felicidade, eu multiplico esse amor. Eu consigo levar isso muito mais longe. Por isso que a partir do momento que eu me torno solidário, eu passo a não ser solitário não pela companhia do outro, mas eu passo a não ser solitário porque eu estou mais preenchido. E eu estou mais preenchido de Deus. Assim como o bom samaritano que encontra aquele homem caído e que simplesmente estende a mão para ele e o leva para poder ser curado, sem perguntar de onde ele veio, quem é ele e para onde ele vai. Há uma necessidade urgente de nós começarmos a estender a mão, de nós começarmos a tocar um no outro, de nós começarmos a compreender que minha felicidade, para que ela seja uma felicidade maior, ela depende do outro. Quando na pergunta 769 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga
sobre se a lei de sociedade é uma lei que está na natureza. Também, se a lei da natureza é uma lei de vontade, por que condenar o homem que quer se isolar-se? E aí, os Espíritos respondem: por que isolar-se? Traz satisfação? Que tipo de satisfação? Até aqueles que se embriagam também sentem satisfação. E o que isso traz de melhoria para o próximo? Como viver sem poder fazer a diferença na vida do outro? Sócrates dizia: uma vida sem perguntas não vale a pena ser vivida. Kardec nos lembra: fora da caridade não há salvação. E nós precisamos lembrar que sem solidariedade nós não temos conjunto, nós não temos ecossistema. Cada cadeia da nossa esfera biológica, da fauna, da flora, depende um do outro. A cadeia alimentar precisa estar muito bem movimentada para poder dar frutos. E nós precisamos, dentro do nosso corpo humano, todos os órgãos estar funcionando em perfeita harmonia. A solidariedade que o coração tem para com o pulmão, do pulmão tem para com o estômago, do estômago tem para o intestino. Retire um dos órgãos do corpo humano e veja o seu funcionamento. Veja a dificuldade que é trabalhar sozinho. Imaginemos vir até a casa espírita e fazer um trabalho no bem sozinho. Porque o próprio Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus não disse: quando 1 estiver, eu ali estarei. Há necessidade do próximo, mas que o próximo seja qualquer próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. O próximo precisa ser aquele que está passando naquele momento na minha vida. Não o próximo que eu quero escolher o próximo. Ser solidário é uma questão de oxigenação minha, não do outro. Ajudar é uma necessidade minha, não do outro. Assim como na oração atribuída a São Francisco de Assis: é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe, compreender para ser compreendido. Nós fazemos e recebemos. Por isso, a necessidade de fazer. Por isso, no ano que se aproxima, na mudança do nosso calendário, que nós compreendamos mais a fundo a necessidade de nós irmos ser solidários com o ano que se aproxima. Nós esperamos muito receber. Nós esperamos, inclusive, do próximo ano para receber. E nós dizemos assim: 2020 vai me trazer. Não vai. 2020 não é delivery, não é iFood, não é Uber Eats. Se você não for buscar, 2020 não traz. Por isso que a gente, ao colocar a hashtag vem 2020, pode vir 2020, cuidado para ele não vir passar e você nem notou que ele passou. É a necessidade de nós dizermos: pode ficar aí 2020, que eu estou chegando, que eu vou até aí. E quando chegar no final de 2020, eu não vou olhar para 2020 e fazer um balanço de 2020. 2020 é que vai ter que fazer um balanço de mim. O que foi que eu deixei ali? Porque nós deixamos marcas. E nós somos responsáveis pelas marcas que nós deixamos. E nós vamos escolher qual é a marca que nós vamos deixar no nosso irmão. Onde nossos pés pisam, nosso coração precisa estar firme. Onde nós entregamos a flor, as rosas, fica sempre o cheiro do perfume. Emmanuel nos lembra que a caridade deixa o perfume. E a gente sabe, a caridade passou por aqui. As pessoas estão diferentes. As pessoas são solidárias. As
pessoas conseguem olhar além de si, porque olhando além de si, eu me encontro depois dessa pessoa. Olhar a mim através de mim me leva ao egoísmo e ao egocentrismo. Olhar a mim através do outro me reflete como um irmão dele, e que eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de dificuldades, mas que ele é também, e que não há importância disso. E muitas vezes, nessa solidão que nós mesmos buscamos, é a natureza que nos dá o lembrete. Os continentes, quando iniciaram-se aqui na Terra, eram todos juntos. Depois eles se separaram, para que cada cultura, cada povo, conseguisse fazer a sua história. E depois, lá nos anos 80 do século XX, trouxe a internet, que de outra maneira juntou novamente os continentes, cada um aprendendo com o outro, da necessidade do seu isolamento, para depois trazer para a sociedade. Não adianta, nós não podemos conquistar sozinhos, nós precisamos do amparo do outro, do próximo. Nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos amigos, precisamos dos nossos inimigos. Amai sem distinção. Olhai o outro fora dos meus olhos. Olhai o outro para que eu possa enxergar. Que 2020 nós consigamos ir até ele, absolvê-lo e deixar as nossas vidas com a solidariedade que é inerente a todo ser humano. Nós precisamos das relações com o outro, doar-se, servir. É o caminho para que a gente consiga progredir. Não ser solitário não é uma condição só dos que são solidários. Estou sendo solidário para não ser solitário. Não. Mas vamos aprender que a solidariedade é muito mais do que um aspecto que pode me deixar no isolamento. A solidariedade é um caminho de vida, é uma forma de eu conseguir viver. Abrace, doe-se, entregue-se, se coloque muito mais do que no lugar do outro, seja o outro. Entenda que as dificuldades são para todos. Se hoje não é com você, amanhã será. E nós precisamos dessa corrente, chamada corrente do amor, a corrente do bem. Sorria quando seu irmão sorrir. Abrace quando seu irmão pedir. Beije quando seu irmão requerer. Nós precisamos muito mais do que os nossos lugares. Nós precisamos de um lugar para que todos estejam. Que tenhamos um Natal de renascimento, um Natal de verdadeira identidade ao seu próprio objetivo. E que 2020 nos aguarde. Nos aguarde, porque eu estou querendo ir até ele e deixar lá minha marca, a marca do amor, a marca de Deus, que é sempre o amparo ao meu irmão necessitado. Obrigado, gente.